Olá, bom dia! Arqueologia e ecologia, duas ciências diferentes, mas com muitas atividades em comum. Como uma pesquisa de impacto ambiental descobriu um importante sítio arqueológico em Guararema. Um núcleo de arqueologia quer desvendar os mistérios que cercam as histórias da Serra do Itapetí. Dinos na Oca. Veja a maior exposição de animais pré-históricos já realizada na América Latina. Um trabalho de quase 2 anos em Guararema revelou um tesouro arqueológico reconhecido em todo o estado e comprova: o Alto Tietê tem muito mais história do que as que estão nos livros. Um mistério que está sendo desvendado através da arqueologia. Ciência que precisa de paciência e determinação para nos revelar o que faziam e como se comportavam nossos antepassados. Uma torre de transmissão de energia era para ser instalada neste local se aqui não fossem encontrados vestígios da passagem do homem há vários séculos. A descoberta foi por acaso em junho de 2004, quando um estudo de impacto ambiental era realizado na região. Vários fragmentos de cerâmica e ferramentas de pedra foram encontrados no lugar batizado por eles de Sítio Topo de Guararema, por estar num ponto alto da região. Na época, sem equipamentos adequados, o arqueólogo deu um palpite da idade da descoberta. Os materiais aparentemente são inéditos para a área, né? Apesar de existirem poucas pesquisas ainda no entorno, esse sítio ele pode ter mais de 500 anos. Todo o material que está saindo daqui, além do potencial científico, aquela potencial informativa do sítio, ele também tem um potencial público muito importante, porque os materiais eles podem futuramente retornar à região na forma de exposição e talvez até a implantação de museus, né? Foram 4 meses e meio de trabalho em campo. Agora, aqui na sede da Empresa de Arqueologia Científica de São Paulo, começa a minuciosa pesquisa em laboratório nos mais de 25 mil fragmentos encontrados em Guararema. Agora, com estudos detalhados, foi possível uma datação mais precisa. E se descobriu que os artefatos são bem mais antigos que se imaginava. Pelas condições desse sítio arqueológico, ou seja, dele estar muito bem conservado, ele traz muitas informações para entender o passado da região, o passado das ocupações indígenas que estavam na área, né? E esse passado é um passado, como nós já comentamos, um passado que pode chegar a 1000 anos. Na estante do laboratório estão todos os fragmentos do sítio arqueológico. E entre tantos objetos inteiros encontrados, o tembetá, uma espécie de piercing indígena, é o que mais chama a atenção dos pesquisadores. É um adorno labial, ele deveria estar disposto nessa posição. Ele é composto de 2 partes, né? Então existe uma parte que vai por dentro do lábio, talvez em resina ou madeira. Até foi difícil saber se realmente era um tembetá, porque ela tem um formato um pouco diferente dos tembetás que nós normalmente conhecemos. Então ela é rara, ela tem um potencial de exposição também em museus, porque é uma peça muito bonita e rara. Mas com o farto material escavado no sítio arqueológico Topo de Guararema, será que ainda há muito o que ser descoberto? No sítio ainda tem uma área mais ou menos de 3.000 metros quadrados que não foram escavados, né? Que provavelmente deva ter uma quantidade até maior do que a gente escavou nesses 2.000 metros. Eu considero, e eu acho que a comunidade científica
que trabalha em São Paulo com os materiais, com os sítios arqueológicos de São Paulo, considera o Topo do Guararema um dos mais importantes do estado. Depois que os cientistas terminarem os estudos, os fragmentos devem ser encaminhados para uma universidade de Santos. Mas se Guararema quiser, pode solicitar o material e criar um espaço como este, da Casa da Ecologia, em Arujá. Uma ideia de educação ambiental aliada à história de nosso planeta, que já dura quase 4 anos neste espaço da organização não governamental Instituto Pau Brasil. A gente começou há muitos anos atrás, imaginando um lugar onde a gente pudesse reunir crianças para explicar como funciona o ambiente, né? E a coisa foi crescendo, a gente foi conseguindo materiais interessantes, até um momento que a gente percebeu que contar a história da evolução do planeta seria a melhor alternativa para a criançada dar valor para essa questão ambiental. Na Casa da Ecologia, o visitante pode entender neste painel com modelos de crânios como foi a evolução do homem há milhares de anos. Aqui um artista reconstituiu como era a aparência de nossos antepassados. O que parecem pedras, na verdade são árvores petrificadas há milhões de anos e encontradas em Mogi das Cruzes. Por falar nisso, o Instituto também tem dinossauro. Acertou quem disse Tiranossauro Rex, o mais famoso dos animais pré-históricos. Aqui ele está representado por um dente. Também tem diversos fósseis de outros animais ferozes e um peixe de pelo menos 100 milhões de anos. Todo o material que está na exposição, o Instituto conseguiu com doações e contatos com outros expositores. De acordo com o criador do projeto, a Casa da Ecologia possui mais peças no acervo. O problema é a falta de espaço da atual instalação. Que a gente tem, daria para fazer 5 vezes uma exposição dessa. Agora é hora de educação ambiental com jovens estudantes de Arujá. A bióloga Ana Lúcia começa com fragmentos seculares indígenas encontrados em diversos pontos do Brasil e também na região, como esta ponta de flecha descoberta em Santa Isabel. Se a gente estuda a maneira como o homem se conduzia, se relacionava com a natureza no passado, fica mais fácil a gente entender por que hoje é dessa forma. Então a gente tem, às vezes, tem que voltar um pouquinho no passado para entender esse presente tão maluco, que às vezes a gente fica perguntando, mas por quê, por quê, por quê? Todos atentos aproveitam para tirar dúvidas e tocar em objetos que contam a história de nosso país. É muito interessante ver como que eles faziam antes, né? Ver como as coisas evoluíram, assim. E que a partir de uma coisa tão simples como pedra, essas coisas, a gente chegou a machados, coisas que hoje em dia é tão diferente, assim, né? A gente procura na educação ambiental também desenvolver uma mentalidade crítica, conhecer o que compra, saber consumir, isso tudo tem a ver com ecologia, porque tudo é tirado da natureza, são recursos naturais que a maioria não são renováveis. Na Casa da Ecologia, o que viveu há milhares de anos enriquece de sabedoria e cultura este pequeno espaço que não pode morrer. A gente tem vontade de ver, sei lá, pegar, pra ter uma ideia de como era antes. Gostou daqui? Adorei. Pretendo continuar frequentando.